Então, eu estou trabalhando essa cliente e ela começou a perceber agora, depois que ela percebeu através de sabotadores isso, eu tretei com a tríade do tempo. E aí foi muito engraçado, porque a tríade do tempo dela deu os hamster, que é a pessoa que corre no mesmo lugar, né? E daí, porque é uma ferramenta que mostra que ela passa o tempo todo resolvendo coisas circunstanciais, não é planejada a vida dela. Daí ela falou, não, mas eu estou muito feliz, porque agora eu sei, né? Através eu estou sabendo, eu vou dinamitar essa rodinha, né? Não tem conversa, não vou... Então ela é muito bacana, ela é muito positiva, sabe? Mas aí quando ela entendeu isso a partir do sabotador, ela entendeu por que ela se comportava, o que ela ganhava com isso, e a partir disso eu posso entrar com um plano de ação. Plano de ação sem consciência não dá base para a pessoa tomar a decisão. Isso é um ponto importante que vocês estão começando a entender. O que a gente faz? Vocês estão percebendo, né? A galera está dizendo, pô, agora eu estou entendendo. E agora, consciência sem plano de ação, muitas vezes faz com que eu não ponha em prática. Eu tenho consciência, mas eu, às vezes, não me comprometo ao fazer aquilo. Então, é o encontro entre os dois universos que a gente vai trabalhar a partir daqui com... Esse exercício que vocês estão fazendo, numa boa, não tem problema, ele não foi programado para ser baseado em plano de ação. Essa primeira fase que a gente está fazendo com a Solutis é um exercício de tomada de consciência. O meu objetivo no futuro é assim, eu vou fazer, estou vendendo isso para outra empresa já, que eu espero que dê certo, e acho que vai dar certo sim. Eu entro em grupo e dou aula sobre aquele indicador, sobre aquela ferramenta, explicando, cada um faz a sua. Depois quem teve essa aula vai para um processo individual com vocês, para fazer para compreensão e plano de ação. Então a gente faz o coletivo, eu pego lá os diretores, os gerentes todos, faço o cara compreender coletivamente numa aula o que é o indicador, mas daí cada um deles ganha um hacker para ajudá-lo a tornar aquilo plano de ação, entende? Então é assim que eu estou querendo vender programas de educação corporativa daqui para frente, porque aí eu tenho efetividade, eu tenho realmente pessoas que vão compreender o que tem que fazer e vão ter compromisso e controle e acompanhamento, né, seria a palavra mais adequada, para poder fazer. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Quando vai dar dissonância, isso é bem importante vocês entenderem. Quando vai dar dissonância? Quando a pessoa tem uma dessas potências altas não realizada. Né? Não realizada. Se eu tô com essa potência tá alta para mim, mas eu não estou sentindo que eu estou aplicando ela naquilo que eu faço, aí dá dissonância. Porque se eu encontrar um recurso, um meio para aplicar aquilo, esse exemplo é bem fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho artístico lá em cima, gente, lá em cima. Então, uma pessoa que não tivesse compreensão do que eu estou falando pode dizer, mas espera aí, tem um artístico aqui, como é que você usa isso? Eu poderia criar poderia criar uma dissonância no profissional que não existe. A pergunta é, como você realiza esse teu artístico? Como você encontra espaço para realizar esse teu artístico no teu dia a dia, no teu trabalho? PowerPoint, estética na apresentação, nos textos. Então, não tem dissonância, porque eu encontro espaço para realizar isso. Estão entendendo a lógica? Quer dizer, não há uma dissonância na medida em que isso está forte em mim e dentro da minha realidade eu encontro meios para entregar isso. Vai gerar dissonância alta se tiver alto isso em mim e no ambiente em que eu trabalho eu não encontro espaço para isso, ou eu sinto que eu não estou aplicando isso. Então, tem duas respostas se a dissonância estiver alta. Dando exemplo lá quando eu tinha na minha carreira anterior. Se alguém tivesse feito essa pergunta para mim, talvez na época nem tivesse mudado de carreira. Né? Pode ser, foi bom ter mudado de carreira, mas assim, se alguém tivesse feito esse teste, tivesse dito, Edu, como você pode encontrar espaço para realizar esse social que você não está realizando, que é muito alto? Não, Edu, você ia mudar de carreira de qualquer jeito, você estava destinado a fazer o REC. Meu amor, pensou, a gente não ia estar aqui se você não tivesse mudado de carreira. Claro que você ia ter, o universo ia arranjar uma forma de te mudar de carreira. Verdade, isso aí é verdade. Inxalá, deu certo. Inxalá. Mas aí é o fato. Mas foi engraçado porque aí como é que o universo faz isso com a gente? Ele mostra essas dissonâncias. É essa forma que o universo mostra. Porque assim, o que acontece? Eu posso acomodar essa pergunta ou ela pode me inquietar. E se ela me inquietar, ela vai fazer um rompimento. Então, se eu dissesse assim, putz, vida, cara, realmente não sei se eu vou conseguir atingir esse 100% social como publicitário. Talvez eu possa encontrar recursos para ter mais lado social, mas vai ficar faltando. Aí eu tomaria essa decisão baseado em entendendo que eu não vou encontrar onde eu estou hoje recursos para isso. Agora, se eu falar, cara, não quero mudar de área, tá tudo bem, então eu vou ter que encontrar um meio para pacificar isso em mim, para que aquilo não fique causando uma dissonância, que me causa dor, né? Diga, puta merda, cara, eu passar minha vida sem realizar essa vocação. Então, a vocação,
Lembra sempre, gente, vocação é vocar, é chamado. A gente tem chamados dentro da gente, né? O cristão, ele vai entender que Deus está chamando, é o chamado de Deus, né? E isso é muito belo. Mas a questão é que às vezes o chamado está vindo, está tocando uma trombeta no teu ouvido, né? E você não está ouvindo, ou você não está, não, putz, dá trabalho, dá trabalho. Eu imaginar como é que eu vou realizar se isso aqui está me chamando forte. No meu caso, você pode ver que essa parte de baixo é fortíssima, né? Ela é gabaritada, ela é preenchida. Então, se eu não realizasse, aí vem o nível de dissonância. Se eu tivesse 50% artístico, né? Tá aí, mas não é uma trombeta gritando no ouvido. Agora, o meu social é 100%, é uma trombeta gritando no ouvido, é uma necessidade existencial minha. Então, quanto mais alto é aquilo, maior é o chamado que você sente para ir para aquela direção. Tá fazendo sentido? E qual que é o índice, Edu, de ser baixo, médio? Mesmo índice sempre, tá? Vocês têm aquele padrão de índice. Até 30% está baixo, de 30 a 50 está médio, 50 para cima está alto, a partir de 70 altíssimo. Ok? Então, assim, você vai lá. Até 30% baixo, ó. Eu tenho 29 aqui, baixo, né? No convencional, super baixo. No limite do baixo. O meu investigativo tem 39. Ele é baixo, é baixíssimo, perdão, convencional. O meu investigativo é baixo, né? O meu realista já é médio, né? De médio para alto, já está quase no alto ali, tá? 70% seria o alto. Acima de 90%, perdão, altíssimo, altíssimo. De 50 até 70, alto, desculpa, de 50 até 70 alto, médio, perdão, não, falei bobagem, perdão, desculpa, gente. De 0 a 30, não, perdão, falei bobagem. Não, falei bobagem. De 0 a 20, baixíssimo. De 0 a 10, 0 a 15, baixíssimo. É igual dos outros. Baixíssimo. De 15 a 30, baixo. De 30 a 50, médio. De 50 a 70, alto. Acima de 70, altíssimo. E lembra sempre, se gabaritou, então né? Se gabaritou, daí dá 100% aí, já é outro nível de glória, né? Aí já é... Tá, mas diz uma coisa, Edu, é uma dúvida. Nesse caso aqui, quando o mentorado ele apresenta a dissonância entre as características, por exemplo, as de baixo aí, e ele está numa atividade que é totalmente de cima. É lógico que ele está infeliz, né? A gente deve sugerir que ele realize aí, pense na questão de mudar de área, ou a gente estimula a tentar desenvolver essas características na área que ele está atuando agora? Nenhum nem outro. A gente pergunta, né? A gente pergunta, como é que você sente isso, né? Como é que você sente isso? Eu nunca estimulo, eu nunca sugiro. Eu pergunto, como você sente que isso gera em você? Você percebe que isso está causando dissonância ou não está? Se tivesse que resolver essa dissonância, o que você entende que você poderia fazer? Hoje, você entende que você consegue aplicar isso na sua área atual? Quais são as oportunidades que você tem para aplicar isso na sua área atual? Então, aí ele sozinho chega à conclusão, C ou C, né? Você dizer, cara, não dá, não vai ter jeito, não vou conseguir fazer. Agora, muita responsabilidade, tá? Se eu criar uma dissonância ruptiva, não, vou ter que mudar de área, nós vamos ter que usar o perdas e ganhos. Porque você tem que ser responsável pelo que você criou. Isso. Esse é o medo, porque quando o cliente vem difuso, ele pode pendular, né? Pode. Se a pessoa eu tenho a tendência a pendular também. Então, tem que segurar meu tchan primeiro, né? Isso, exatamente. Então, assim, sabe, porque vocês vão ficar assim, se o cara tá em dissonância, o cara, ai meu Deus, vou empurrar ele para uma nova profissão. Você não vai fazer nada, segura o tchan, deixa que ele chegue sozinho à conclusão. Agora, se ele chegar à conclusão de que ele tá realmente fora da sua zona, isso vai gerar uma puta de um desconforto. Dizer, puta, é mesmo. Assim, realmente estou chegando à conclusão que não estou realizando a minha vocação. Aí vem uma segunda pergunta muito importante. O que você quer fazer com isso? Você acha que você quer mexer nisso? Você acha que você gostaria de pensar? Se sim, aí nós vamos ter que trabalhar o perdas e ganhos. Não está previsto nesse programa isso, mas aí nesse caso eu vou falar para vocês, temos que ser responsáveis. E aí nós vamos ter que trabalhar o perdas e ganhos. Se doer ao ponto do cara falar, o perdão do francês, fudeu,
Ela falou, cara, fudeu, nada a ver com o que eu estou fazendo. Puta, se gerar esse nível de dissonância, aí você, calma, cocada, nós vamos fazer mais uma sessão de perdas e ganhos para explicar para você, para você analisar se você quer mudar, como você quer mudar, o que você ganha ao mudar, o que você perde ao mudar. Aí nós temos que fazer um plano de ação, porque senão o cara entra em desespero e fala, meu Deus, estou na profissão errada. E aí você cria um problema onde não existia. Então, se ele olhar isso aqui, chegar à conclusão... É o medo mesmo, né? É um medo sábio. Por isso a pergunta, tá? Se ele chegar à conclusão que não rola, se ele chegar à conclusão que realmente, putz, cara, descobri que não tem nada a ver comigo, sabe, criou uma baita... Então, calma, para que nós vamos fazer mais uma sessão de perdas e ganhos com você, onde a gente vai abrir possibilidades para você pensar o que você faz com isso. Tá? Deixa a pessoa amadurecer, deixa a pessoa analisar se há possibilidade dela usar isso no recurso atual, se não há, se está realmente completamente fora daquilo. Eu tinha só um quadrante fora, mas não estava... Só para deixar isso claro, eu poderia ter passado a minha vida inteira continuando sendo publicitário sem sofrer muito com isso. Eu só teria que acalmar isso aqui, que é o social. Mas 2 quadrantes meus estariam muito batendo, assim. Então, não é uma dissonância agressiva. É que eu sou meio exagerado nas coisas, sou intenso, né? Então, eu criei uma dissonância que talvez nem fosse tão forte assim. Hoje, claro que faz tudo sentido para mim, mas na época não foi tão claro assim. Eu fui tateando, eu fui montar uma ONG de desenvolvimento de pessoas com deficiência, eu fui para um outro caminho. Eu não fui inicialmente para desenvolvimento humano, eu fui para a causa social, né? Achando que a área social tinha esse chamado, eu fui para o terceiro setor, né? E deu certo, funcionou, mas depois com o tempo eu descobri que não, que era parte de desenvolvimento humano mesmo. Então não foi tão claro naquele momento, eu não tinha um coach comigo, não tinha um hacker comigo me dizendo essas coisas, né? Hoje eu olho para cá e falo, faz todo sentido. Mas na época tinha uma dissonância latente, uma percepção, é legal, mas tem coisas que me incomodam, assim, sabe? Então, mas não era assim gritante, né? Às vezes você pode apresentar esse teste e ficar gritante mesmo. O cara fala, cara, não estou usando meus talentos principais, não tô. E aí sim a gente tem que pensar como. Aí a pergunta, tá, entender. Essa sessão é feita para entender se eu estou vocacionado ou não estou vocacionado, o que eu estou usando, o que eu tenho de melhor, se eu estou conseguindo usar, primeiro, se eu tenho e o que eu estou usando, né? O quanto eu tenho vocação, o quanto eu não tenho e o quanto eu estou usando. Essa é a primeira ênfase do processo. A segunda ênfase é, posso usar? Dá para usar? Se eu não estou usando, dá para usar? Tem espaço para eu usar isso dentro do que eu faço? Se não tem e não estou, a pergunta é, o que eu posso fazer para usar? Eu posso ir para outra profissão? Qual seria a profissão? Aí sim, só se eu não vejo mesmo como, se eu não estou usando, não tenho oportunidade para isso. Eu tenho um artístico lá na Casa do Chapéu e eu trabalho com contabilidade, né? E aí eu vejo que aquilo não acontece. Então, a pergunta é, você precisa mudar de profissão ou você precisa ter um hobby artístico? Ou você quer ter, sabe? Aí a questão é como eu posso acalmar isso em mim, sabe? O fato é, tem uma demanda, tem uma necessidade latente. Como é que eu dou ênfase para ela? Estão entendendo a lógica, gente? Sempre a pergunta é essa. Sim, vamos lá. Sim. Então, vamos olhar aqui o segundo ponto que eu vou buscar no meu teste. O realista agora, que é esse do meinho aqui, tá? Eles têm muito foco com a parte física, eles são fazedores. O realista é fazedor, né? São as pessoas que gostam de meter a mão na massa. A minha vocação militar vem daqui. Da artes marciais vem daqui. Educação física, militar, né? São pessoas que gostam de fazer. É o tubarãozão, eu gosto de entregar. Eu gosto de coisas físicas, eu gosto de coisas que... Pode ver que eu sou muito mais intelectual do que físico, né? Dá para ver pelo meu teste que eu sou mais intelectual do que físico, mas mesmo assim eu gosto de produzir PPT, eu gosto de produção. Se eu ficar o dia inteiro só abstraindo, falando, eu sinto falta de alguma coisa. Eu preciso produzir. Então, o realista, por exemplo, ele vai gostar de codar. É o cara que gosta de fazer. É o fazedor, é o cara que gosta de ir lá e fazer. Ele gosta de meter a mão na massa. Chefe de cozinha, por exemplo, se eu fosse olhar aqui, olha que interessante. Com esse perfil, poderia ter sido um chefe de cozinha, por exemplo. Não tanto porque não é o meu mais... O chefe de cozinha teria isso aqui altíssimo. Mas imagina só, um chefe de cozinha gosta de fazer, tem senso artístico, entrega para pessoas e empreender. Se eu tivesse isso aqui bem alto, eu poderia ser um ótimo chefe de cozinha.
mas não é o meu principal. Eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, por exemplo, adoro fazer, mas não é o meu principal, né? E eu vou cozinhar. André sempre fala, engraçado que você cozinha bem, mas você gosta de fazer as coisas bonitinhas, é por causa do artístico. Então, esse aqui é a profissão do fazedor, né? Aquela pessoa que a principal motivação é fazer, não é ficar... Aí se eu tenho uma motivação de fazer alta e outras baixas, significa que eu gosto... Quanto mais fazedor eu sou, mais eu gosto de coisas práticas. Eu gosto de construir Lego, eu gostava, quando era criança, eu gostava de mexer com Lego, essas coisas assim. É a pessoa que gosta de martelar, marcenaria, sabe? É a pessoa que gosta realmente de botar a mão na massa, né? Então, quanto mais realista você é, mais concreto você gosta de ver pronto. Um engenheiro que vai fazer obra, por exemplo, ele vai gostar, não é aquele engenheiro que faz cálculo, né? É um engenheiro que vai lá e cuida da obra, vê a obra acontecendo, ele gosta de ver, o realista ele gosta de ver materializando. Eu adoro ver as apostilas prontas fisicamente, o livrinho, cheiro de papel, sabe? Eu gosto de ver a coisa concreta, assim, eu gosto de ver que, puta, eu entrega material. Por isso que eu sofro, inclusive, com o virtual, tá, gente? Por causa do meu realista. O realista, ele gosta do presencial, ele gosta de arco e flecha, ele gosta de fazer a coisa física, tá? Então, eu sou muito físico. 61% já é alto, né? Já está na categoria alto. Então, não é o meu principal. Aí, de novo, arte marcial, né? Vocês podem ver, tá aqui, arte marcial está aqui no artístico. Ó, arte marcial acontece aqui, ó. Artístico, realista, social, né? Qual é o meu problema com arte marcial? Aqui, investigativo, Ângela. Porque, assim, eu não me tornei um especialista numa arte marcial, entendeu? Aí está o meu problema. Assim, eu não sou um cara que é um hiper especialista num assunto. Esse aqui é o meu ponto crítico. Eu disperso muito, eu abro muito a minha porta, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Profundidade, para mim, é uma questão que eu tenho que trabalhar. Eu gosto de muitas coisas, e aí, às vezes, tem dificuldade de ficar numa coisa só. Eu tenho cobrado muito isso, por exemplo, REC, né? Cada semana um brinquedo. REC, eu vou falar para o Pedro, se prepara os próximos 10 anos da nossa vida, a gente está falando de REC. Porque o Pedro também é super, né, dispersivo. Fala assim, cara, eu vou ter que aprofundar, estudar tudo que está em volta do REC, me tornar hiper especialista em REC, educação emocional comportamental. Não é natural para mim isso, tá? Eu sou um bom abridor, eu sou um bom provocador, eu não sou o cara... A Viviane é muito mais profunda do que eu em temas específicos. Então, aqui, o realista é aquele que gosta de fazer. Então, ele se realiza ao entregar. São pessoas que gostam da entrega, do braçal mesmo. E braçal, lê-se não só trabalho de peão, tá, gente? Qualquer coisa que implique em entrega, materialização, resultado. Desde que um software codado, pronto, isso é realista também. Tá bom? É o cara que gosta de fazer entrega. Chegou lá no final, tá pronto, tá entregue, tá concluído. Faz sentido? Eu falo investigativo. Bom, investigativo é, por definição, o professor. É o professor, né? E aí, o professor no sentido da pessoa que gosta de ser especialista mesmo, né? É o cara que gosta de abstração, ele gosta pesquisar coisas, aprofundar coisas, ele gosta de estudar. Mas ele gosta de estudar uma coisa. O investigativo é o cara que normalmente ele tem aquela mentalidade bem específica, assim, o técnico, o especialista em pé direito, né? O médico especialista, ginecologista, o engenheiro da computação, é aquele nerd clássico, aquele cara que gosta de ter um nível de profundidade num assunto, assim, que é um hiper especialista. Então, o investigativo ele é muito legal para quem gosta de estudar, quem quer se destacar numa única área. Quando o cara vai ter uma única área de carreira, assim, eu vou ser especialista em física quântica. Putz, perfeito. Sabe, é o cara que ele vai realmente se aprofundar e numa especialização única, de uma única coisa. Faz sentido para vocês? É o cientista, né? É o cientista clássico, aquela pessoa que gosta de estudo, né? Ele tem ele gosta de analisar dados, ele gosta de tirar informações. Ah, olha aqui, ó, tiramos informações sobre isso aqui. Ele gosta de traduzir problemas, sabe? O investigativo é aquele cara que ele gosta de profundidade, ele gosta de planilha Excel, ele gosta de tudo isso aqui. Faz sentido? E para fechar o nosso processo, o convencional, né? É o cara que gosta de ordem. Convencional é o lobão clássico, tá, gente? Investigativo e convencional são lobo, mas o mais lobo de todos é o convencional. É aquele cara que gosta de tudo nos
mínimos detalhes, organizadinho, manualizadinho, previsível, sabe, carreira pública, né? Gosta de tudo muito correto e seguro. O convencional, ele é baixa aderência, é o mais baixo aderência a risco, né? Ele tem pouca aderência a risco, ele quer tudo muito correto, muito certo, muito preciso, muito metódico, né? Então, ele fica bem... Ó, tá aqui o metódico, estrutura e ordem, que deixa... Ele fica bem feliz quando ele está na previsibilidade. Se ele está em alguma coisa que é imprevisível, ele é o oposto do empreendedor. Olha que interessante, quando você pega e vê assim, ó, olha os opostos aqui, ó. Esse aqui corre risco pra caramba, esse aqui não corre nenhum risco, ok? Esse aqui gosta de se relacionar, esse aqui gosta de entregar, né? Esse aqui gosta de dispersar, esse aqui gosta de aprofundar. Eles são espelho, ó. São espelho, ó. Um espelho do outro, ó. Você entendeu? Olha só, esse aqui gosta de aprofundar, esse aqui gosta de dispersar, voar, voar, subir, subir, né? Ele gosta de arte, né? Respirar coisas novas, criativas. Esse aqui gosta de profundidade, profundidade. Esse aqui gosta de abertura, novo. Esse aqui gosta de entregar, vai lá fazer. Esse aqui é voltado para coisas, esse aqui para pessoas. Esse aqui para segurança, esse aqui para liberdade e risco. Olha só, é espelho, estão percebendo? Tá tudo espelhadinho, ó. Tá tudo espelhadinho. Então, é aqui que a gente tem esse espelhamento. Então, o convencional, ele é uma pessoa que vai trabalhar muito com a necessidade de segurança. Então, vamos lá. Agora, eu não fiz as perguntas, eu vou fazer depois para vocês as perguntas, mas vamos lá. A gente vai aprender a perguntar sobre a pessoa. Então, o que vocês vão fazer com os clientes de vocês? Vocês vão apresentar esses dois mapas, mostrando exatamente isso. Tem dois quadrantes. O quadrante segurança, controle e razão, e o segurança, liberdade, risco e intuição. Vamos ver o que está mais forte em você. Aí você explica, eu vou mandar esse material para você, você explica um por um. Olha, os fortes teus, não precisa dar todos, o que está forte teu é isto aqui, né? Você vai falar isso, mais aquilo, tá ok? O que está fraco teu é isso aqui, isso mais isso. O que você percebe disso? Deixa a pessoa pensar, tá? Hoje, na área que você está, o que você está usando mais? É compatível com o que você faz? Hoje, o teu padrão de vocacional tá 100% compatível? Não, tá. Qual é a área mais compatível com aquilo que você faz? Essa aqui. Ah, legal. Tá alto para você? Tá. Como é que você aplica isso? Tá ok? Qual é a área que você sente que tá alto para você e que você não tá aplicando tão bem, que poderia aplicar, que não tá realizando tão bem? Ah, descobri que é o social que não tá tão legal. Bacana. E o que falta para você aplicar? Dá para aplicar? Está sentindo que sim? Legal. Você sente que hoje o que você está fazendo te permite realizar a tua vocação? Ah, sim, legal. Algum daqueles teus que está abaixo seria fundamental para a tua profissão atual? Por exemplo, se eu fosse um codador, né? Eu estava com alguns problemas aqui, né? Essa parte mais investigativa e convencional é fundamental aí para a galera que coda. Essa coisa de permanecer na mesma questão, profundidade. Eu matava em 2 semanas, se eu tivesse só codando, eu estava matando neguinho. Segunda questão, eu ia, como se eu tivesse uma área de desenvolvimento de software, seria muito mais fácil para mim ser líder de área do que desenvolvedor. Eu não me daria bem como desenvolvedor de aplicativo, mas talvez eu pudesse me dar melhor, ainda que eu tivesse umas deficiências muito graves aqui, se eu fosse um facilitador de equipe. Como líder, como coach de equipe, eu poderia me dar bem, mas não me daria bem como técnico desenvolvedor. Faz sentido para vocês? Porque aí eu vou ter que achar oportunidade para mim, ou não, né? Se eu fosse líder de equipe, por exemplo, numa empresa de TI, talvez eu estivesse feliz. Pô, galera, vamos fazer mais bonito, vamos fazer melhor, sentindo que eu estou contribuindo para a galera e tendo oportunidade de empreender, de puxar para frente, estou me realizando. Agora, me realizaria também quando eu vi um projeto concluído, entregue, mas eu teria uma deficiência a ser cumprida, que é a dificuldade de ter profundidade e foco específico e aquela repetição, né? Eu não gosto de coisas repetitivas, isso é uma dificuldade para mim. Eu não gosto de coisas que são repetitivas. Então, aqui tem mais... Edu, fala, querida. Por exemplo, no convencional ou no investigativo aqui do processo aqui, se a pessoa não tem ela poderia usar isso como setor de delegar para outra pessoa essa função?
Pode sim, pode sim. Ela pode construir parcerias que contribuam com isso. Agora, o que é importante ver é se a profissão que eu estou envolvido é diretamente ligada a isso ou não. Por exemplo, com esse meu perfil, eu jamais poderia ser contador ou engenheiro. Jamais poderia ser. Porque eu estaria delegando o centro da profissão. Eu posso delegar aquilo que é periférico, né? Agora, a profissão de contador, ela se baseia nesses dois elementos aqui. Então, eu vou delegar para outros contadores fazer... Não vai funcionar, porque a essência da profissão não me realiza. Você entende? Eu posso delegar isso, agora, se a essência da profissão exigir aquilo, né? Por exemplo, se eu sou um professor e tenho um social baixíssimo, porra, ferrou, né? O que eu vou delegar? Delegar para quem, sabe? Eu tenho que gostar de gente. Se eu não gosto de gente, como é que eu vou ser educador? Né? Aí eu tenho uma área central que está ligada à competência central. Aí é o ponto importante, sempre entender qual é a competência central daquela profissão. Né? Se eu vou ser um funcionário público com esse convencional aqui, ferrou. Eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer muito porque eu não vou gostar daquela rotina, daquela previsibilidade, isso vai me fazer muito mal. Eu não vou saber lidar com isso, entendeu? Então, conseguir pacificar isso em mim, a curva de tensão que eu vou viver para fazer isso vai ser quase que um estupro. Quando tá muito baixo, e assim, é o meu mais baixo. E é a principal característica de um funcionário público convencional. E o meu é lá no chão. Puta, vai me gerar uma tensão animal. Assim, vai ser muito dolorido para mim fazer isso. Eu vou ser um cientista, passar a vida estudando, que nem minha irmã, lâmina no laboratório para ver genes. Você tá louco, cara. Eu morro fazendo isso. Para mim, isso é o fim da feira. Sabe? Não tem como adaptar. Mas eu vou gerenciar a equipe. Mas a essência da profissão cientista é profundidade. Não é o meu melhor lugar. Então, o que eu tenho que pensar é, naquilo que eu tenho forte, qual é o meu melhor lugar? Né? Dentro de uma empresa, às vezes eu posso dizer, cara, eu poderia ser gerente, então, eu não poderia ser técnico, mas você tem que subir para o nível de gerência, você tem que virar líder, porque você, com esse perfil aqui, técnico você não vai ser nunca. O meu perfil não me permitiria ser um bom técnico, tá? Deixando isso claro. Edu, Fala, querida. Esse resultado aí, no caso, não tem como modelar, né? É o que a pessoa é e pronto. Pois é, vai variar, Fá, um pouquinho, mas é essência, é chamado mesmo, tá? Isso aqui é essência, isso aqui vai variar. Claro que o meu artístico de crescer um pouquinho, o social crescer um pouquinho. Se eu tivesse feito isso lá atrás, meu social não seria 100%, se fosse 80% e meu artístico fosse 100%, porque eu era publicitário. Mas agora, tá assim, mas não vai trocar, porque eu não vou ver uma troca de quadrante. Porque, por exemplo, eu era águia e hoje eu sou mais tubarão do que a águia, mas é forçado. Foi forçado, eu aprendi assim, mas tudo bem, dá para fazer. Aqui eu não vou deixar de ser uma pessoa que gosta de empreender. Eu não vou sair do empreendedorismo para o convencional nem a pau. Liberdade é um valor para mim, é uma necessidade, correr risco é uma necessidade, sabe? Então aqui está ligado à minha essência. Edu, e Oi. a questão do líder da Soluts, né? O líder de TI. Qual seria... Ele teria que ter o social, porque ele é líder. Perfeito, ótima pergunta. Empreendedor, o que a gente poderia ver como prioritário na Soluts em algumas áreas? Vamos separar, né? Se fosse a área de codar, a área de TI propriamente dita, o social e o empreendedor são bastante importantes, ter alto, não altíssimo, né? Mas acima aí de 60% seria recomendável, tá ok? Eles poderiam ter um realista razoável, porque tem que ter entrega, sim. Aí eu me pergunto, Paty, você que está lá dentro que pode me dizer melhor. Eu não estou lá dentro mais, não, graças a Deus. Tá bom. Mas se o investigativo ou o convencional são mais adequados. Me parece que investigativo para a área de TI, porque tem que ser o líder tem que ser uma pessoa que consegue aprofundar, que consegue entender o contexto, não tanto o convencional, né? Se fosse para aquela área, vou dar um exemplo, se fosse para aquela área de contratos lá que vocês têm públicos, aí o convencional faz mais sentido. Mas eu diria que prioritariamente esses dois aqui e o realista são bem importantes para a pessoa ter um bom perfil como líder. Faz sentido, Paty? Você fala os dois, o social e o que mais? O empreendedor. É que vocês não veem meu mouse? Não vê meu tracinho no mouse? Eu vi, eu que não vi. Tá. Aqui, ó, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui são importantes. O social, o empreendedor, sim, tem muita entrega. Tem muita entrega. Tem um lado investigativo, sim, porque tem muito problema que precisa ser resolvido. Isso, perfeitamente. Tem aquele bug que não se sabe e tal, então... Mas não necessariamente é o líder que vai resolver, mas ele precisa ter um pouquinho disso, senão ele não valoriza.
Perfeitamente, Eu acho que perfeitamente, seria mais perfeitamente. isso. E o Agora, convencional o convencional tem a ver com o seguinte, ambiente. não deixa de ser um ambiente, depende muito da área da saúde. Se quem estiver num contrato público, tem que ter um lado convencional. Tem algumas pessoas que precisam ter um certo apego, digamos assim, um certo medo do risco, senão acontece o que está acontecendo, sai, entendeu? Como o mercado está muito agitado, quem está ficando são as pessoas que têm um lado convencional um pouquinho mais alto. É verdade, e na área pública, principalmente, tem razão, convencional, a galera que atende área pública, que são contratos mais chatos, mais morosos, mais baseados em processo, aí o convencional é mais necessário, senão a pessoa fica numa tensão muito grande lá, daquela previsibilidade. É uma área muito previsível, assim, é muito mais baseada em indicadores do que em inovação. E aí a pessoa acaba entrando é muito chato isso aqui, muito cansativo fazer a mesma coisa sempre. O convencional, ele lida bem com a rotina, e quando a pessoa não tem convencional, ela não lida com rotina, não gosta de rotina, né? Eu odeio rotina, o que é ruim para mim, né? Mas é fato, eu não gosto. Então, aqui que a gente começa a perceber. Então, a Fabíola trouxe um bloco que é importante, isso é vocação, né? É aquilo que mais naturalmente eu vou fazer melhor. Então, o que a gente tem que descobrir? Eu vou fazer as perguntas-chave e mando para vocês, mas assim, vamos trabalhar isso como vocação e não como dá para adaptar, dá, mas o maior grau, quanto mais longe o grau do meu chamado para a minha realização atual, maior é a atenção que eu vivo. Se eu tenho... Agora, tem coisas que a gente pode entender. Por exemplo, eu estou numa Solute, então, eu dei 2 exemplos aqui. Tem um artístico alto, que deve ser o caso da Paty, por exemplo, também. Tem um artístico alto, mas não... Estou numa empresa que não... Eu posso usar isso em outro lugar. A Paty, por exemplo, estava criando lá no artístico dela aquela questão... Aquele processo que você fez seletivo é uma demonstração de artístico. Você colocou coisas, sabe? Você usou a criatividade ali, você achou espaço para isso. Às vezes eu posso dizer, cara, vou começar a fazer um hobby de arte lá aqui para vocacionar isso aqui. Não necessariamente tudo tem que acontecer no mesmo lugar, tá? Porque às vezes eu tenho uma vocação artística muito forte, igual a Lorena é bailarina, mas ela pode encontrar no balé uma válvula de escape para isso aqui, para ela realizar, e tá tudo bem. Na empresa onde ela estiver trabalhando, ela vai ter uma necessidade que tem artístico de estética, isso é fato. Eu não vou conseguir, mas aí é uma questão que não precisa ser arte pura. Eu vou precisar usar a estética aplicada às coisas que eu faço. Não gosto de coisa chachada. Agora, empreendedorismo. Por exemplo, essa pessoa vou dar um exemplo aqui, o Will, né? O Will agora, lá... é isso que eu ia falar, Edu. Eu ia falar exatamente de Will. O Will é um cara que vai ter o artístico... Ele deve ter o artístico alto, pelo que eu conheço Acredito dele. que sim. E é importante... E é importante na função dele o artístico alto. Já a Paty Silva, por exemplo, que é uma líder lá do Digital Center, ela já não precisa ter esse artístico tão alto assim. Ela precisa ter mais um convencional, um realista, um investigativo, porque essa parte de Digital Center é um líder que é mais entrega, mais dia a dia, não tem tanta criatividade, é aquela coisa mais processual mesmo. Se ela não tiver um convencional, ela vai sofrer com aquilo ali. Entendeu? Isso mesmo, então, assim, isso dentro da própria empresa, como tem características muito diferentes, vai variar. Então, não tem gabarito, não. Isso aí. E o social, só que para líder é importante, tá? Qualquer líder aqui, o social é importante. O empreendedor, o Will, vai dar lá em cima também. Ele tem 6 empresas no paralelo, tem 6 projetos no paralelo dele, entendeu? Então, eu nem sabia disso. Pois é. E o Will é um cara que você não segura por muito tempo, entendeu? Ele é um cara que, assim, ele tem um tempo, que ele é um empreendedor nato. O que acontece no Will aqui é que ele tem que ver como é que é o realista dele, se ele é um entregador ou não. Porque, às vezes, o cara fica muito no mundo do empreendedor, mas não entrega. Tem que ver como é que ele lida com essa questão da entrega. Porque às vezes abre muita porta, quer empreender, mas o foco não é forte. Aí fica confundindo o movimento com o resultado, principalmente, né? E se estressando muito, porque acha que, não, se eu tiver 10 projetos mais, a minha carreira vai dar certo. Não, cara, você está gastando uma energia fodida aí, sabe? Aí tem uma questão de gestão do tempo que é o módulo 3, que é o 80-20, né? 20% das coisas que você faz traz 80% do resultado. Localize o que é esses 20% e fique ali. Porque senão você fica 80% do teu tempo gastando para entregar 20% do resultado, não faz sentido. Então, assim, onde é que eu entrego o resultado? Hoje, por exemplo, eu estou muito focado na questão das palestras novamente, até dei uma parada com o REC, estou estruturando tudo, está ficando tudo maravilhoso, e sofrendo muito com o Pedro e com o Pedro Gundares, porque assim, o Pedro, principalmente, nesse sentido, ele entrega muito mesmo, mas ele não vai até o final nas coisas. E eu falei para ele, cara, a gente fez o site inteirinho, porra, tá tudo bacana, aí falta assim, verificar se os botões estão funcionando, ele larga.
Ele larga assim, já fiz. Não, Pedro, tem que ir até o final, brother. Tem que ir até o final e verificar. Só acaba quando termina. Vamos até o final. Vamos criar algo que gere resultado para a gente nos próximos 5, 6 anos das nossas vidas. Então, ele quer uma novidade, quer o novo, que é essa coisa sabe? E aí, às vezes, não cria aquela base consistente para poder viver daquilo. Então, hoje eu me pergunto, o que eu quero vender? Eu segurei o REC para a gente finalizar a parte corporativa que está vendendo bem. Então, palestras, team buildings, que eu quero vender, programas corporativos e mentoring, que é o que a gente quer vender. Então, a gente parou de fazer tudo, todos os vídeos, todos os sites, todo o material, é coisa pra caralho, mas fizemos. Agora estou na parte final de entregar. Finalizo isso em dezembro eu volto a mexer com o REC. Finalizei uma etapa inteira. Tá pronto, tá entregue. E essa é a dificuldade. As pessoas têm, tô fazendo. Cara, mas veja o que você entregou. Mas eu entreguei 6 landing pages. Tá, mas, cara, tem erros crassos aqui, sabe? Então, vamos fazer. Então, essa dificuldade do empreendedor de não só achar que brinquedo novo é legal, consistência. E o realista, ele vem para fazer isso aqui, entrega. O Pedro tem um empreendedor alto, o realista dele que é baixo. Então, ele vai e faz, mas não, ele faz bem pra caramba, mas não é no detalhe, não é até o final. Terminei. Cara, vamos checar, vamos pedir para outra pessoa verificar, vamos avaliar, vamos ver se o cliente está percebendo, vamos mandar para 5 clientes para eles verificarem se eles entenderam, sabe? Esse detalhe falta. E aí, o que acontece? A pessoa acha que ela está com 10 páginas no ar, o dinheiro vai entrar. Não, vamos fazer campanha publicitária, vamos definir budget, o lado estrutural que o realista tem que ter, que às vezes falta. E aí fica muito no campo das ideias, da fantasia e não do projeto, gente. Essa é a diferença, tá ok? Faz sentido? E sempre que eu falo de Pedro, falo de mim, falo de papá, não estou depreciando, são pessoas maravilhosas. Todo mundo tem seus defeitos, tem essas limitações, defeitos não, limitações. E é uma limitação dele, assim como eu tenho as minhas, mas eu tenho trabalhado isso aqui para arrumar esses processos, porque eu já sei onde é que vai dar. Eu já sei onde é que vai dar se o comportamento for esse. Então, a gente tem que ter resultados previsíveis. Tá? Então, o que a gente fechou aqui agora? A gente fechou até aqui, né? Eu não vou trabalhar o segundo teste, gente. Eu não vou trabalhar o teste de equipe. Vou trabalhar só com vocês. Esse teste, vamos trabalhar isso aqui com profundidade, porque se a gente for trabalhar o 2, vocês não vão ter tempo para trabalhar isso com o cliente. Tem o de equipe, que a gente vai também trabalhar, mas vamos fechar bem isso aqui, porque isso aqui pode abrir uma dissonância muito violenta. E eu quero que vocês tenham tempo para trabalhar esse processo com tranquilidade. E aí eu vou mandar as perguntas-chave para vocês. Eu vou fechar isso aqui, entrego até hoje para vocês. E aí eu vou mandar as perguntas-chave que vocês podem